ser feito de todo o coração. Se você não faz, ele não aceita. Porque quando ele atua na sua vida, ele atua com toda a sua capacidade. Você não sente o cortar para tirar aquele caroço e o caroço desaparece. Mágica não existe. Deus é muito rápido, Ele faz a coisa que ninguém percebe e faz com toda a sua habilidade. Mas nós somos preguiçosos, aqueles filhos mal, que não foram bem criados. Não, pai, se quiser só faz, se não quiser deixa aí. Não, pai, por favor, reverenciar o pai, nós temos que agradecer. E aí Ele vem e abençoa e nós saímos daqui abençoados. E hoje é dia que Ele vai fazer coisas grandes em nosso meio. Disso eu não tenho dúvida alguma. Ele quer me abençoar, quer abençoar você e abençoará, mas como? Através da palavra, não tem outra maneira. Você vai escutar a pregação da palavra, eu vou ler, você vai ter o entendimento, eu vou dar o meu entendimento ali, e você medita, e Deus pode dar até um entendimento maior para você, de acordo com a sua necessidade. Aí aquela revelação, você vai pegar, vai crer, e em seguida Deus vai operar em você, em nome do Senhor Jesus. Isso, sem sombra de dúvida, é a vontade de Deus para você. E hoje Ele tem muita coisa para fazer na sua vida. No último culto eu estava falando aqui, eu estou com 2 mensagens essa semana. Toda semana são 2 estudos. Eu estava falando de Romanos e estava falando também de João capítulo 12. João capítulo 12, eu terminei no versículo 24. Vou recordar isso para você que não veio, para você entender e Deus abençoar. Diz assim: na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele está comparando a palavra que salta aos seus olhos, que você entende, com uma semente que você vai plantar para produzir frutos em você. Não só agora, mas por toda a sua vida. Quando você estiver com qualquer mal, lembre-se disso que Deus lhe falou e usa. Esse grão tem que morrer. O trigo, por exemplo, eu ajudei muito meu pai a plantar roça. Ele ia com enxadão fazendo buraco, e eu e o outro irmão, 3 ou 4 sementes de milho, grãos de milho que a gente chama, né? Eu falo semente, mas é semente. E de feijão a mesma coisa, arroz era um punhadinho, quem jogava. Aí a gente tapava, ele fazia, a gente colocava e tapava. Era gostoso fazer isso, e depois de um dia, a gente olhava, 2 ou 3 dias, o grão já estava assim inchado. Ele morreu para a função dele. Se tivesse guardado em casa, ele ficaria do mesmo jeito que ele foi criado ali. Com o tempo também ele se destruiria, não dura para sempre. Mas quando ele inchava assim, ele já não prestava para mais nada a não ser para aquilo. Então, mas a palavra de Deus é uma semente, não que ela vá morrer, mas tem que fazer o propósito, jogar na terra, que é o seu coração. Tem coração que a terra dele ali está cheio de pedras. Aí, quando se não tirar as pedras do coração, Jesus falou isso na parábola do semeador, está lá em Marcos 4, depois você leia isso. A primeira semente que jogou caiu na beira da estrada. Aí, beira da estrada não dá certo. O que tinha que fazer? Catar e jogar na terra. Não cataram. Aí veio as aves dos céus e comeram. Aí depois diz que é o diabo que faz isso. Ele tira a semente. É a pessoa que vem aqui na igreja, ouve a fala, mas que palavra bonita, mas não agarrou a palavra. Depois chega em casa, o que o pastor pregou? Já aconteceu com você, né? Poxa, eu gostei tanto, oh, meu Deus, me ajuda a lembrar aqui, eu não estou lembrando mais. Por que aquele caso ali? Mas o pastor pregou. Mas você não segurou a palavra, não colocou ela, entre aspas, para morrer no seu coração, para fazer a missão dela. Aí não vai adiantar nada. Outra cai no meio de terreno cheio de pedras. Pessoa que tem ódio de alguém, que não perdoa, que não pede perdão, o coração está cheio de pedra também, fez o errado, mas não, eu tenho vergonha, mas para errar não tem vergonha, tem que conversar. Ah, mas pode, o pior é você ser condenado a eternidade toda. Jesus diz que nós, enquanto estamos a caminho com alguém, devemos nos acertar com ele, porque senão ele vai nos entregar ao oficial de justiça.
E o oficial de justiça vai nos entregar ao juiz, e o juiz vai pôr a gente na cadeia eterna. Então tem que acertar direitinho. Marido e mulher sempre devem orar junto e nunca esconder nada. Quando a pessoa esconde, o outro sabe que tem coisa escondida, aí o coração dele fica triste. Chegar e conversar. Às vezes o outro lado também tem coisa para confessar. Vamos abrir o coração, a gente não está vivendo como deveriam viver, porque marido e mulher é um casal, os dois são especiais. Quando o homem deixa pai e mãe, a mulher deixa pai e mãe e se casam, Deus faz um corpo espiritual para eles. Nesse corpo ninguém deve entrar. Se entrou, está errado. É eles, um para o outro, outro para o outro. E o relacionamento é dentro da natureza. Depois você leia 1 Coríntios 6,13, que você vai entender o que pode e o que não pode. Está bem claro ali. E você vai entender direitinho. Aí o casal tem que se comunicar. Depois virão os filhos que vão aprender a ser amados e amar também. E assim vai a vida. Então, mas se tiver pedra, ressentimento, mágoa, tristeza, ambição própria, desleixo em alguma coisa, porque os dois têm que se servir um ao outro para que possam poder crescer na graça de Deus. Aí não vai adiantar nada. Ele comparou a semente plantada em terreno cheio de pedra. Quando o sol nasce, a provação chega e chega. Queima a semente, não vai dar nada. A terceira quantidade que ele semeou, isso é semear a lanço. Você mete a mão na semente, faz assim, ó, e joga lá e ela nasce por si. Tem alimento que se faz dessa maneira. Aí quando semeou a terceira parte, caiu no meio de espinhos. E quando eu vi isso, eu corri no quintal da minha casa, era vizinho de uma igreja evangélica. Foi lá que eu aceitei Jesus. Aí eu cheguei assim, olhei, tinha uns espinhos assim, e eu olhei, mas gozado, não tem mato no meio dos espinhos, os espinhos matam tudo. Tem que tirar os espinhos da vida. Aí depois tem a quarta parte, que caiu em boa terra. A terra tem que ser boa. Aí ela produz a 30, 60 e 100 por 1. Produção fenomenal. 30, a produção é de 3.000%. 30 por 1, 3.000%. 60, 6.000%. 100, 10.000%. Não tem nada no mundo que dê um lucro desse. Você planta um caroço na boa terra, uma semente de Deus vai produzir 10.000 caroços daquele ali. É muita prosperidade. Mas a gente não pode deixar essas três coisas existirem. E quando for fazer isso, vão fazer de todo o coração, com aquela certeza que Deus vai nos abençoar. Dorme, acorda, Deus está abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando, e assim é. Aí ele disse, na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, quer dizer, não assumir a missão dele é acabar ali. Aquele grão não existe mais. Existia uma planta que vai devolver. Lá na minha terra a gente plantava, às vezes colhíamos até 4 espigas grandes num pé só de milho. Talvez você não saiba disso. Quando tinha assim, mais ou menos um mês, um pouquinho antes, o milho estava pequenininho assim, a gente ia com a enxada e chegava a terra no pé dele, aí ele crescia. Tudo isso é coisa bonita. Aí depois começava a dar as espigas. A gente ficava olhando lá. Pelo menos 3 lá dava, 4. Mais de 4 eu também não vi. Não vou dizer que dava mais, porque eu nunca vi. Até 4 eu vi, mas a maioria era 3. E a gente colhia o milho. E quando ia chover, meu pai disse, nós vamos perder a roça. Não vamos perder não, porque não dava tempo de colher e o milho ia brotar, ele estava no ponto já de ser colhido. Aí o cabelinho dele já estava escuro, já estava bem já ralinho já, então está na hora. Aí o meu pai ia na frente assim fazendo, e nós também aprendemos com ele. Na espiga, pá, e punha de cabeça para baixo, que se chovesse, não entrava água, ela escorria para lá. Aí passou a chuva, a gente ia colher e tal, e tirava, bom, aí você entendeu tudo, vamos voltar para a palavra. Mas caindo na terra, não morrer, fica só, ele só. E tinha vezes que era isso, ele não tinha umidade bem na terra, ele não brotava, ficava ali. Mas se morrer,
dá muito fruto. Irmão, põe a palavra de Deus no seu coração. Deus não quer que você dê pouco fruto, não. Deus quer que você dê muito fruto. Mas não é pouco, não. Jesus disse isso, está lá em João 15. Ô João 15, cadê você aqui? Agora eu vou ler para você aqui. João 15. Nós estamos no 12, é só chegar na casa do vizinho aí que nós já encontramos João. Versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que eu vim aqui, abri seus olhos, você pegou a revelação, que veio, plantou, ele diz assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Ele não quer pouco fruto ele não é glorificado. Eu não chamei o João aqui, a Maria, presta atenção João, presta atenção Maria, que Deus tem coisa para você dar um pouquinho de fruto só. Não, mas eu não tenho jeito, para com esse negócio. Todos nós somos iguais, somos diferentes ao mesmo tempo. Cada um de nós tem uma missão aqui na terra. Um é marceneiro, o outro é sapateiro, o outro faz carro, o outro escreve poema, o outro faz isso e tal. Todo mundo tem a sua missão. Espiritualmente a mesma coisa. Você vai ter que produzir muito fruto na missão que Deus deu para você. Toma posse dessa bênção. Voltando aqui agora, o João 15 então falou, e assim sereis meu discípulo. E se eu não produzir muito, não é não. Mas eu quero ser, mas você quer, mas não é. Ele não aceita, ele quer ver a produção na sua vida. Então pare de se sentir um coitado, eu não tenho jeito, eu nasci para sofrer, eu não sei lá mais o que. Teve um rapaz no tempo da lei que chamava-se Jabes, em hebraico é nascido com dor. Ele era tão feinho, tão sofrido, que a mãe dizia, nascido com dor. Qual o nome do seu filho? Jabes, nascido com dor. No hebraico é isso. Mas ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, porque um dia ele entendeu e fez uma oração bonita a Deus. E tudo que ele pediu, Deus lhe deu. Você tem que ser esse tipo de pessoa. Talvez até hoje você foi pisado até pelos familiares. Seus amigos viraram as costas. O mundo é desse jeito mesmo. Você só tem um amigo na vida. Não é o missionário não. É Jesus de Nazaré. Esse não muda. Faz chuva, faz sol, cai neve, calor escaldante. Você pode ter certeza que Jesus quer abençoar você. Quer fazer de você uma pessoa bonita. Uma pessoa próxima. Você que está em casa ouvindo, você tem que vir para a igreja. Olha, no sábado, agora eu vou estar aqui 9, 14 e 18 horas. No domingo, eu estarei em 3 reuniões, 7, 9 e 11. O pastor Jaime está comigo nas 3 e continua que ele é o pastor da igreja. Eu vou para as minhas missões. No outro domingo, agora, eu vou estar em Belo Horizonte. Alô, BH. Eu vou estar agora, domingo próximo, eu vou estar com vocês aí 18 horas, na Avenida dos Andradas, 1005, em frente ao Parque Municipal. Ali era a fábrica de cerveja da Antártica. Nós compramos, acabou com cerveja, acabou com tudo e colocamos ali a fábrica de milagres de Deus, das bênçãos. E graças a Deus, é um lugar grande, bem confortável, você pode vir e é no centro de BH. E vou estar no dia seguinte, 9 da manhã, 2 reuniões. Aí eu vou para Salvador, alô Bahia. Eu vou estar 19 horas de segunda, dia 7 de julho, aí com vocês no CCBA, Centro da Cultura Cristã da Bahia. Fica na rua Doutor Augusto Lopes Ponte, 262, no bairro Costa Azul. Vou estar na segunda-feira, dia 7, 19 horas, e na terça, 9 e 14. E tem uma notícia bombástica para o pessoal da Bahia. Leva ali um lencinho para você chorar na hora de alegria e secar os olhos, que você vai dizer, puxa vida, Deus foi bom para nós. É bom. Você não sabe que eu vou revelar para você. Agora eu vou revelar a palavra de Deus, que já deu o recado lá. Voltando aqui agora. Aí Jesus disse assim, agora matéria nova, versículo 25. Quem ama a sua vida, perdê-la. Não, eu não vou fazer muita coisa para Deus, não. Eu quero estudar, eu quero ser uma pessoa importante. Irmão, é bonito estudar, eu também estudei. E aconselho todo mundo que puder, faça uma faculdade. Quando Deus me chamou para pregar que eu ia ser médico lá em Moscou, aí depois eu fiz direito para não ficar sem um curso superior. E aprendi muito.
Olha, onde Deus me coloca, eu gosto. Como eu gosto do direito hoje. E a medicina eu não esqueci ainda não. Eu leio tudo quanto é artigo de medicina, tenho prazer. Mas eu me consagro a Deus para fazer o quê? Para não amar a minha vida, porque senão eu vou perdê-la. A minha vida é para ser gasta na presença de Deus, não com vaidade. Um dia chegou lá no escritório, uma senhora com a filha de 12 anos, eu não aguentei. A menina parecia uma boneca de tanta maquiagem. A mãe ficou atrás dela, só me aplaudindo assim. Falei, posso falar uma coisa bonita para você? Pode. Você está passando muita maquiagem. A sua pele joga suor, não joga? Joga. Mas ela também pega o que está aqui. As químicas aqui estão indo para você. Hoje você está bonitinha, você ainda vai ficar mais bonita. Ela por 16, 17, os rapazes dizem, nossa, ela fica toda assim alegre. E ela ficou toda rindo. Eu falei, mas só tem uma coisa, lá para os 25, você está toda velhinha já, sua pele está velha. Faz isso não, você não precisa disso. Você tem que fazer o natural, deixa Deus fazer. Você escreve o que eu estou te falando. Quando você estiver lá para os 15, 17, você poxa, o missionário estava com razão. Claro, eu passei nessa idade, eu lembro que eu também olhava as meninas que estavam bonitinhas. Quer dizer, nossa, olha a Penha como é que ficou. A Marluce, porque estava tudo bonita. É a flor que brilha e tal. Mas tem flor aí que está se murchando. Por quê? Porque não está buscando Jesus. Continuando aqui na palavra aqui. Então, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, aborrece. O que é? Eu vou fazer a vontade de Deus. Ah, não. Isso é caretice. Caretice é você deixar sua colega que não sem Jesus, e ela tem um acidente, ela morre, ela vai direto para o fogo eterno, porque não nasceu de novo, e Jesus não mente, ele falou isso, e ela vai ficar lá porque você não falou de Jesus para ela. É coisa séria. Desde novo que eu falo, não importa se a pessoa gosta ou não. Eu usava carregar no bolsinho da camisa lá no Rio, cheio de cartão da igreja. Aí eu estava no ônibus, dá licença, deixa eu dar um presentinho para vocês aqui e tal. Para alguns eu falava. Terminava o nosso culto, começava 9, 10 e meia, terminava. Aí eu ia para a Cinelândia, ficava ali pertinho a igreja, e eu ficava ali no inverno, os velhinhos ficavam ali esquentando o sol, como diz, né? Todo mundo assim. E eu via assim, posso falar, sentado do seu lado, pô, tudo bem com o senhor? Senhor, qual o seu nome? Qual a sua idade? O senhor é de onde e tal? E tá contando, e como é que o senhor encara a vida e tal? Olha, aqui do lado tem uma reunião da igreja, e meu pastor é muito usado por Deus. Domingo que vem, vai lá, ou então vai hoje às 2 horas da tarde, e dava. Eu ficava de 10 e meia ali até 2 horas. Isso eu não almoçava? Pois é, ali que eu almoçava, no restaurante eu almoçava. Mas antes eu evangelizava todo mundo ali, fazendo a obra de Deus. Ah, moça, eu podia estar fazendo outras coisas, eu estava fazendo a melhor coisa, porque fazia outras coisas. Quando você faz o melhor, você despreza as outras coisas. Trabalhava, lógico, se trabalhar não viveria, e tudo isso fazendo a vontade do Senhor. Mas eu estou falando igual o pobre na chuva, né, pessoal? Olha que eu já vi que o relógio já adiantou bastante agora aí. Então eu vou parar no próximo aqui agora. Quem aborrece a sua vida, guarda-la para a vida eterna. Presta atenção nisso. Se alguém me serve, siga-me. Você tem uma pessoa a seguir, Jesus de Nazaré. Olha para ele. Creia nele, sirva-o segundo a palavra de Deus. Você vai sentir Deus falar com você. Não faça nada de errado, que amanhã você vai se arrepender. Eu estou fazendo, correndo, antes que lhe pegue, antes que você seja destruído. Porque quem me serve, siga-me, tem que seguir Jesus. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Ele está onde? Está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Se você é servo dele, você está à direita de Jesus lá nos céus, pronto para poder conseguir as bênçãos todas. Quando você abre o coração, numa oração gostosa, meu irmão, Deus desce e abençoa. E se alguém me servir, veja bem agora aí, meu Pai o honrará. O que eu preciso mais, pessoal? Esse nunca vai me abandonar. Esse nunca vai virar as costas para mim. Esse nunca vai me deixar envergonhado. Ele vai me honrar. Esse é meu, não toque nele. Amém?
Vamos ver agora o que aconteceu lá em Buenos Aires, por favor. É Buenos Aires? Deixa eu ver aqui se é, porque tinha tanto testemunho lá. Buenos Aires foi demais, irmão, nessa campanha que eu fiz pelo o oeste da América do Sul. Comecei lá na Colômbia, fui para o Equador, Quito e Guayaquil, vim para o Peru, Lima e terminei em Buenos Aires. Por favor. Aceitar a Jesus é um passo de fé que transforma vidas. Em Buenos Aires, Argentina, a igreja ficou cheia de pessoas que tomaram a decisão de ter uma vida eterna com o Senhor. Se você ouvir o que Jesus fez por você, Ele sofreu nossas iniquidades, transgressões, Ele pagou a dívida que Adão nos deixou. Ele foi e sofreu tudo. Determinados, esses irmãos se unem em oração com o missionário e mandam todo o mal embora com a autoridade dos filhos de Deus. Senhora, o que tem esse garotinho? Ele tem um problema no pé, ele não caminha bem. Mostre pra mim, por favor, como você andava às vezes. É assim que caminho. Assim? Agora está normal? Sim. Então sai correndo aqui agora. Sai correndo. Aí, pessoal, olha que coisa linda. Acabou! Irmã, há quantos anos ele tem esse problema? Ele está em tratamento de leucemia. Quantos anos? 9 anos. Não tem mais nada, irmão? Que coisa linda! Eu tenho muita artrose, não consigo andar, pelo quadril e os joelhos. Como chegou caminhando aqui hoje? Vim com a bengala e... Qual bengala? Com esta, a outra. Agora jogue a bengala pra cá. Põe a bengala aí. Vai caminhando normalmente em nome de Jesus. Vai caminhando mais, mais. Irmã, agora dá uma corrida, Vamos. Já está muito bem. Está bem agora, irmã? Melhor, doutor. A senhora chegou caminhando com esse aparelho? Sim, com isso. Há quanto tempo? Tenho dor no joelho direito. Há quanto tempo? Faz uns 2 anos, mais ou menos. Deus está operando a senhora agora. Eu não podia caminhar, então... Coloque esse aparelho aqui. Sim, sim. Vai caminhando livre. Bem rápido. Vamos. Isso. Agora dê meia volta. Está melhor, irmã? Está sim, melhor? Sim, estou melhor. Não importa o tempo do problema, toda enfermidade agora é passado. Artrose. Não conseguia caminhar bem. Não conseguia caminhar direito. Faz 15 anos Mas está que melhor estou agora ou não? Estou melhor agora. Antes eu caminhava assim. Assim? Então caminhe normal agora em nome de Jesus. Caminhe normal, mais rápido. Vamos. Vamos dar uma corridinha agora. Vamos. Corra um pouquinho. Tive um AVC já faz 20 anos. AVC, 20 anos? Sim. Como caminhava antes? Com a bengala posso caminhar bem e sem a bengala é difícil. Então caminhe livre sem bengala. Vai caminhando. Eu tenho bico de papagaio na coluna, no joelho e já faz 8 anos. Como você caminhava antes? Eu caminhava mal. Agora já estou bem. Mostre-nos como você caminhava. Imite como você caminhava. Como caminhava antes? Assim? Assim. Agora põe a bengala aí e caminhe livre. Irmãos, que coisa linda! Foram 5 reuniões e 4 países durante uma semana, onde Deus esteve à frente abrindo os caminhos para que o Evangelho chegue a todo mundo. Obrigado, Jesus, por permitir a realização de uma obra tão bonita. As nossas missões estão lindas, irmãos. Agora, Romanos, eu vou falar do último versículo que eu estava falando, que era capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, o Espírito de Deus, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o seu corpo mortal, porque o nosso corpo ainda sente o pecado de Adão. Nós não estamos plenamente salvos no total entendimento da palavra. Estamos salvos, mas só conseguiremos viver como salvos quando Jesus vier. Nós passaremos por uma mudança, os nossos corpos vão ser glorificados, os
que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, nós vamos segui-los, e aí lá nos céus nós vamos desempenhar 100% o que Deus preparou para nós. Então agora ele diz que o Espírito Santo também vivificará o vosso corpo mortal. Nós podemos melhorar cada dia mais, ao invés de piorar, pelo seu Espírito que em vós habita. Aí, matéria nova. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Ele está falando muito sobre isso. Tem muito cristão que vive pela carne, tem desejo, quer fazer coisa errada. Não faça. Domina esse desejo. Não, eu sou diferente. Ô missionário, o que um casal pode fazer? Leia 1 Coríntios 6,13, com atenção. O capítulo todo 6 e o 7 vai sobre casamento. Você vai ali aprender muitas coisas de casamento. 1 Coríntios 6, depois 7. O capítulo 6, versículo 13, fala sobre isso. Aí, continuando aqui agora, diz assim: porque se viver de segundo a carne, morrereis. Não podemos viver fazendo o que a carne quer. A carne quer descansar, deitar, quer isso, incha e faz até inimizade dentro do casamento. Mas se pelo Espírito modificardes as obras do corpo, vivereis. Então, pelo Espírito de Deus que habita em nós, nós vamos mortificar as obras do corpo para poder viver. E por quê? Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E é isso que você precisa. Muitas pessoas estão dizendo assim: missionário, como é que eu faço para ser batizado com o Espírito Santo? Deixa eu ver se... está aqui. Eu, quando era jovem, eu não conseguia ser batizado. Aí eu li um livro que estava publicado em português e alguém me deu. É esse livro aqui, O Batismo com o Espírito Santo, como recebê-lo. O autor é W.V. Grant, que já está com Jesus há uns 50 anos ou mais. Mas quando acabei de ler o livro, eu fui batizado. E todo colega que eu dava um livro na igreja, ele também era batizado. Depois do culto, aqui do outro lado da rua está a dona Eliana, vai ali, faça uma visita e adquira um livro desse que você vai ver o quanto a sua vida vai mudar quando você for cheio do Espírito Santo. Ele responde tudo quanto é dúvida e tem uma linguagem tão positiva que você vai se abrir e Deus vai batizar você. Amém? Deixa eu falar agora para o pessoal de Belo Horizonte. Eu vou estar com vocês agora nesse domingo, às 18 horas, na Andradas 1005. Eu vou estar aqui sábado, 9, 14 e 18, domingo 7, 9 e 11, aí eu vou para Belo Horizonte, pastor Jaime continua, e em Belo Horizonte eu vou estar exatamente às 18 horas de domingo 6, e segunda 7 eu vou estar 9 horas da manhã, 2 reuniões só. Aí eu vou para Salvador. Bahia eu vou estar em Salvador, lá no Centro da Cultura Cristã, Rua Dr. Augusto Lopes Ponte 262, no bairro Costa Azul, fazendo o culto na segunda-feira, dia 7 às 19 horas, e na terça, 9 e 14. Aí eu sigo para as missões e quero estar com vocês e ter uma boa notícia para vocês. Ô maestro, vamos à novela da vida real agora, por favor? Eu sou membro da Graça há 18 anos e mais ou menos em 2018 eu comecei com umas dores na coluna, tomava remédio e tudo, mas em 2021 começou um problema mais sério. Eu deitei para dormir e no outro dia me acordei, já não conseguia levantar da cama com fortes dores, né, que paralisava da cintura para baixo. Eu via que ela já tinha dificuldade até de varrer, de se abaixar, né? Como ela sempre em casa, ela sempre fazia todo o serviço de casa. Eu já vi que ela tinha dificuldade disso. E desde ali começou um processo de muita dor. Fui em médicos, fiz uma tomografia. O laudo da tomografia mostra lombalgia, abaulamento discal, sinais de discopatia degenerativa, artrose nas articulações e hipertrofia do ligamento. Por isso, ela sentia dores e limitação nos movimentos. Isso queimava, isso parecia que tinha agulhas fincando, sabe? E isso começava a dar tipo um formigamento e paralisava. E até tomava remédio assim à base de morfina. E mesmo assim não ajudava. Fiz fisioterapias durante mais ou menos um ano. Eu não sabia
Então, o problema dela, porque ela sempre foi uma mulher, ela não confessava a dor, não confessava a doença, sempre foi uma mulher de fé, confessava a palavra. Eu caminhava que nem... Eu me lembro daquela passagem da mulher encurvada. Eu caminhava assim, parecia uma veia encurvada. Se eu ficasse reta, eu não aguentava de dor. Daí eu procurei um especialista, médico cirurgião da coluna. Ele olhou a tomografia que eu tinha feito. Ele disse, mediante essa tomografia, ele disse, eu não tenho que te dar remédio nenhum, que era só cirurgia, só se fosse um milagre. Daí eu me levantei em oração. A gente assiste, tem o hábito de assistir em casa, né? Pela nossa TV, Show da Fé. Eu colocava o copo com água lá, assistindo o missionário. E a gente está sempre ali juntas, né? Orando, colocando a nossa fé em ação. Um dia eu estava deitada e eu assistindo o missionário na TV. E o missionário disse, essa palavra é para você que está deitado. Para você que está acamado, que está com dor, te levanta desse leito de dor. Você não foi feito para ficar prostrado diante de uma dor. Eu senti aquele fogo, sabe? Queimando do alto da minha cabeça a planta dos pés. E eu senti que naquele momento eu dei um pulo da minha cama e fui na frente do meu roupeiro que tem espelho e comecei a pular. Comecei a fazer tudo que eu não podia fazer. Eu disse, oh, Glória, eu tô curada. Foi mais ou menos um ano que a gente ficou nesse período ali de ela tendo dores, sendo acompanhada no médico, fazendo os exames, e nós vimos um milagre acontecer. Desde ali eu não me fiquei mais deitada, comecei a dormir bem de noite. No outro dia de manhã, eu peguei uma enxada, fui para minha horta lá capinar. Passou um mês que eu tinha que fazer a ressonância. Daí fui fazer a ressonância e levei lá pro doutor. Daí ele começou a comparar a ressonância com a tomografia. Ele disse, a senhora não tem nada? Ele disse para mim, a senhora não tem nada. Mediante essa ressonância, ele disse, comparando com a tomografia, ele disse, não tem nada, não tem o que fazer. Ele fui liberada, vida normal. Não toma nenhum remédio, nem para dor de cabeça, para nada, nenhuma dor mais. E a cirurgia que era para me fazer, glória a Deus que eu não precisei fazer essa cirurgia. Já tá bem aí, caminha, corre, pula, dança. Para Jesus está firme. Eu sou patrocinadora porque eu creio assim, ó. Mesmo antes que eu não conhecia a Igreja da Graça, eu já assistia o missionário. E quando eu vim para a Igreja da Graça, eu senti no coração de patrocinar. E assim como o Senhor Jesus me alcançou através do missionário, eu creio que outras pessoas, para que outras pessoas também possam ver e sejam alcançadas, né? Com Jesus é só alegria, né? Glória a Deus, que coisa bonita, né, meu? E assim tem que ser. Deixa eu falar com você. Se você sente a chamada para ser patrocinador, não feche os olhos, nem os ouvidos, não. Atenda o toque de Deus. Eu vou pedir para dar esses 2 papéis aí para quem sente a chamada, para se inscrever. Aí você preenche aqui os seus dados, inclusive põe o WhatsApp, que é por ele que eu vou manter contato com você. E aqui você vai colocar o seu pedido de oração. A mesma coisa coloca aqui, mas esse papel fica com você, que é para você não esquecer. Aqui estão os bancos credenciados e aqui é uma oração que eu fiz ao excelso Deus. E o que eu faço, missionário? Aí você vai todo mês e dá aquela contribuição que Deus falou. Como é que eu sei que eu sou chamado? Você tem um desejo e sabe a quantia. Mas se eu só tiver só o desejo, então não é chamado. Deus não é Deus de confusão. Custava ele falar? Não, ele fala. Porque ele deu essa quantia para você dar e é a semente que está lá em 2 Coríntios 9:10. É ele que dá a semente ao que semeia. Então pega agora em nome de Jesus. Enquanto eles estão pegando, o maestro coloca aquele testemunho aí lá do Burundi, lá na África, que nós estamos lá evangelizando. A maioria da população é analfabeta e a expectativa de vida ao nascer é de apenas 50 anos. E é nesse cenário que o Evangelho leva consolo, dignidade e transformação. Olá, Dr. Soares. Me chamo Ivone e sou do Burundi. Agradeço a Deus pelo seu ministério e pelas mensagens que o Senhor disponibiliza na sua página a todos que precisam ouvir falar sobre Deus. Muitas vezes, as mensagens chegam exatamente quando preciso ouvi-las, como uma profecia do céu, e me ajudam muito a vencer as batalhas.
que todos os envolvidos neste ministério sejam abundantemente abençoados. Muito obrigada. Ser patrocinador é levar o Evangelho a quem ainda não conhece Jesus. É semear a palavra de Deus e transformar vidas com amor, fé e esperança. Fui até meus 30 anos, né? Usando, né? Droga. Passei por 3 clínicas de recuperação, completei 6 meses, né? Ao conhecer a Igreja da Graça, e foi onde ali Deus manifestou, né? Naquele pastor, ele me orou, né? Determinou e ali ele falou, vem seguindo, né? Vindo que Deus vai honrar. E assim foi indo. E hoje eu estou com 3 anos aqui na Graça, liberto da bebida, da droga, né? E é onde eu senti no coração de ser um patrocinador, né? E hoje eu tenho uma oficina mecânica de bikes, né? E ali Deus foi honrando, né? Então Deus mudou a minha história, né? Em cada canto onde a palavra chega, nasce uma nova história. Que essa missão continue unindo corações dispostos a fazer a diferença. Esse país Burundi não adianta nem mandar livro, porque só a metade que sabe ler e a maioria mal ainda. Então tem que ter a televisão para eles poderem ouvir a palavra. E graças a Deus que no francês eles estão escutando lá o que Deus está falando e bendito seja Deus. Hoje, nesse momento, nós estamos traduzindo esse culto. Isso tudo é custo, irmão, para 20 idiomas. Para o inglês, para o espanhol, para o romeno, para o árabe, para o francês, urdu, norueguês, italiano, creme, que é do Camboja, russo, hindi, que é da Índia, nepalês, que é do Nepal, bengali, que é de Bangladesh, indonésio, também tem 2 estados na Índia que falam bengali, alemão, marathi, que é de Maharashtra, um estado indiano, que é igual São Paulo para o Brasil, Maharashtra é para a Índia. Armeniano, grego, turco e farsi, que é a língua do Irã. Graças a Deus que Deus está fazendo, permitindo a gente fazer esse trabalho tão bonito e louvado seja o nome do Senhor. Maestro, vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, como a igreja pode ajudar as pessoas que estão doentes na área das emoções? A igreja pode ajudar não só na área das emoções, na área da saúde, física também, na área da prosperidade, do relacionamento conjugal. Qualquer problema, ela ajuda se ela entrega a palavra revelada. Porque a Bíblia diz, talvez você nunca ouviu falar isso, que a letra mata, não produz nada. Mas é a revelação que eu falei com você no início, que chama atenção, é aqui que está o poder de Deus na revelação, e não na letra morta. Segunda pergunta. Missionário, o que devemos fazer para diminuir nossas reclamações? Olha, é parar de reclamar, né? Fechar a boca. Eu tento ser mais simpático com todo mundo. Aí a pessoa, esse cara não presta. Eu falo, não, ele está passando problema. Vamos segurar aqui. Para poder, a pessoa já está no restaurante, vai falar que o garçom não presta. Poxa, só Deus sabe o que ele pode pôr lá no prato quando você está ali. Então você trata bem todo mundo. Quer dizer, eu tento falar, vamos ficar quietinho. Vamos dar confiança a ele para ele poder se abrir. Tudo bem com você? Como é que passa o dia? Eu estava um dia lá na Inglaterra e estava com o pastor Machado. E tem umas companhias lá, para você levar uma malinha um pouquinho maior, tem que pagar. Uma pequenininha não tem problema. E o pastor Machado disse, missionário, aquela mulher ali eu conheço, ela vai fazer o senhor ir lá, entrar na fila para pagar e estava em cima da hora. Pô, então você fica quieto e vê como é que é bom a coisa. Eu estava vendo que ninguém cumprimentava ela. Eu estou chegando perto dela. Eu falei assim, bom dia, tudo bem? Como é que está seu dia hoje? Ah, está muito bem e tal. E o seu? Ah, muito bem, pode passar. Foi a pessoa chega, não cumprimenta, a pessoa já é desprezada. Está ali no emprego, ali e tal. Seja uma pessoa simpática com todo mundo. E na mesma hora, eu poderia ir lá, tinha que pagar, sei quanto lá, mas... E demorava um pouco, e talvez perdesse o voo, porque tinha uma fila. Falei, não fica quietinho, não fala nada, deixa comigo. E ela simplesmente só pode passar. Foi muito obrigado, boa sorte. E Deus assim abençoa. Vamos agora abrir o coração. Missionário, sou casado, mas o meu casamento está passando por um momento difícil. Tenho orado e buscado a restauração que só Deus pode trazer, porque acredito no poder da palavra.
Mas confesso que os ventos têm soprado forte e às vezes sinto vontade de desistir. Quero continuar firme na fé. O vento está soprando forte, você tem vontade de desistir, porque você não está fazendo nada. Ouvindo de Deus, acabou, você tem a solução na sua mão. Solta a solução em cima, vai embora, sai da minha mulher, sai de mim, porque às vezes o problema também está em você, ou está nela. Você faz a oração ali e fica firme, Deus vai dar bênção. E trate ela com amor. Eu estava vendo uma história de uma senhora que disse que ela mudou o casamento dela quando ela ouviu Deus. Ela estava com ódio do marido tremendo e as filhas assistindo tudo aquilo ali. Aí ela fez a comida, pôs na mesa e o Senhor Deus disse, faz o prato do marido. Assim, nunca, jamais. Logo para ele, faça o prato dele. Faça o prato. Terceira vez, ela passou um pouquinho, ela foi, preparou com carinho. Amor, seu prato é preparado. Oh, muito obrigado, comeu. Dá para você preparar um outrozinho que eu estou com fome hoje? Acabou. Resolver o problema na hora. Obedeça a Deus, que Deus vai fazer a obra na sua vida. Vamos agora falar da nossa TV, um testemunho que eu já tenho que orar rápido. Nossa TV traz para nós, assim, no nosso lar, uma confiança, uma paz, coisa que antes eu não percebia, porque a televisão ficava sempre ligada em outros canais e outras coisas. Ela tem um fundamento muito grande na minha casa, porque ela fica 24 horas ligada na Bíblia, canal da Bíblia. Então, antes da nossa TV, a minha casa não tinha a paz que hoje ela tem. Então, tem paz, tem uma vida que a gente não assiste nada que não é bom. Minha casa, ela tem papel fundamental. E eu diria que ela é um divisor de águas. Ela é um antes e um depois. Eu recomendo e digo, é uma bênção dentro de casa. Irmãos, eu vou pedir para dar esse papel para quem não sabe nada da nossa TV, é de graça. Se quiser mais informação, é só ligar 0800, que é de graça, 201 400 4000, ou destacar aqui e pôr seu primeiro nome, seu telefone, melhor hora de ligar para você, o meu pessoal liga. Isso vai mudar a sua vida. Ela falou do canal da Bíblia, é um dos melhores do mundo e só tem na nossa TV. A Bíblia é lida para você, por alguém que sabe ler, isso vai lhe ajudar bastante em nome de Jesus. E como é que eu faço, missionário, para ter? Está aí, você que está em casa, está o telefone, anota e depois telefona para nós, que você vai ter toda a informação. Agora eu quero todo mundo de pé, que nós vamos orar com você, pastor Jaime já chega. Meu irmão, Deus preparou você para esse momento, tudo aqui agora. Você não gastou um centavo sequer, nem vai gastar. É para você receber a bênção, que também é de graça. Curve a cabeça e feche os olhos. Seu problema pode ser o maior, mas Deus é bem maior do que ele, mas muito maior, infinitamente maior. Pai, a Ti nós vamos agora em oração. Eu, pastor Jaime, esse povo orando. O Senhor disse que quando dois concordam, a obra é feita. Pois eu concordo com essa pessoa que esse mal dela tem que sair, vai sair e vai bater em retirada. Meu irmão, agora se alegre, creia e ore, porque em nome de Cristo está proibido de continuar todo o sofrimento. E eu digo, espírito da derrota, do sofrimento, da dor, do câncer, da leucemia, da diabetes, de qualquer mal agora, esse desnível que existe no colesterol dessa pessoa, aumentou, o doutor disse, é perigoso, vai entupir as suas veias, você vai ter um infarto e vai morrer, pois agora Deus, nós amarramos esse mal, nós expulsamos agora, e esse mal vai ter que sair. Chega comigo agora na presença de Deus, porque Deus vai fazer a obra na sua vida agora. Diga assim comigo, em nome de Jesus. É agora, hein? Em nome de Jesus. É agora. Em nome de Jesus, sai todo mal. Na autoridade deste nome, no poder que há nesse nome, eu entro nesta oração, unindo a minha fé com a fé de cada pessoa que está neste lugar, que está pela TV, pela rádio, pela internet. Digo, mal, vai embora, saia. Meu Deus, alguém está com uma dor de cabeça forte, está latejando, Senhor, essa pessoa que tem tido a pressão alta, essa pessoa que está, meu Deus, cismada hoje, é uma dor na nuca, é uma dormência no rosto. O mal vai embora agora, em nome do Senhor Jesus.